A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1 também. Eu quero ler do 14 ao 16 com a amada igreja. Vocês encontraram? Diz assim, meus amados: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, que é desejo de pecar, avidez pelo pecado. Esse é o sentido, o significado de concupiscência. Que antes havia em vossa ignorância acerca das coisas de Deus, né? Éramos ávidos pelo pecado. O 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, graças a Deus. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande poder nessa noite transmitir a palavra, não só pela multidão que está aqui, que faz até a gente lembrar final da década de 90, caravanas de todo o Brasil. Nós chegamos a ter aqui 30, 40 ônibus trazendo os irmãos. Hoje ninguém vem mais de caravana, né, irmãos? Uma pequena parte apenas, porque todos têm o seu veículo e acham mais cômodo viajar com seus carros. E é bom mesmo, né? É bom. Mas nós tínhamos na época poucos carros no estacionamento, pouquíssimos carros, pouquíssimos em relação à multidão, porque a grande maioria, por não ter, ou por optar mesmo pelo ônibus, vinha de caravana. E era uma festa, né? Quando o pastor comentou que nós teríamos essa semana de fora aqui de Curitiba, cerca de 1000 irmãos já confirmados, eu voltei no final da década de 91, portanto. Era uma coisa maravilhosa. Os irmãos vinham para cá com um desejo tão grande, tão grande. Vocês lembram, irmão? Quem lembra daquela época? Ah, tem muita gente que lembra. Muitos de vocês ainda não eram nascidos, mas Deus nos fez viver dias maravilhosos para a glória do seu santo nome. Então, não só pela multidão aqui presente, mas também pela multidão de ouvintes ou internautas que estão acompanhando. E irmãos, uma responsabilidade sempre muito grande transmitir a bendita palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, que vocês têm visto, têm ouvido, têm acompanhado, a dificuldade tão grande, irmãos, da sã doutrina. Então eu queria falar nessa noite sobre alguns pontos apenas, para os queridos irmãos, sobre o porquê que o crente precisa se santificar. Claro que eu não vou esgotar o tema, até porque nós temos aqui um grande ensinador, desde sempre, desde o início dessa obra, falando com a igreja, ensinando a igreja, nos exortando sobre a santificação. Louvado seja Deus. Então, é um assunto que talvez alguém pode dizer assim: o pastor vai chover no molhado. Mas eu acredito que tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Há alguns anos, um rapaz começou a frequentar aqui a nossa igreja. E ele se encantou com a igreja. Filho de crente, nascido já no Evangelho, numa outra denominação. E ele chegou aqui, ele disse que um ponto que mais agradou ele, que mais despertou ele, diz ele que via aqui, desse altar, sinceridade na mensagem. E ele se despertou sobre esse tema de santificação, porque ele disse que nunca tinha ouvido esta palavra de uma forma assim tão profunda, diz ele, não é? E intensa. Ele diz: olha, era falada alguma coisa assim, pastor, mas de uma forma assim, bem superficial, uma coisa assim bem... Mas aqui não, aqui vocês tratam disso com uma severidade, com cuidado, com zelo.
quando os pastores falam, eu sinto que há segurança e convicção. Um dia ele tomou coragem, nesse primeiro banco que está sentado aqui, os queridos irmãos, tomou coragem e me chamou. Falou: pastor, mas por favor, eu sou crente desde pequeno, por que eu tenho que me santificar? Se Jesus já pagou o preço, ó o que é transmitido por aí, irmão, ó o que as pessoas pensam. Jesus já fez tudo, já sofreu, já morreu, já ressuscitou, e hoje nós somos livres. Por que eu tenho que me submeter a esse processo chamado, que vocês pregam, de santificação? Aleluia. E os amados irmãos sabem que santificação significa separação, significa consagração, significa empenho naquilo que você faz, dedicação, significa sacrifício. Lá do capítulo 12 de Romanos, lembra? Quando o Senhor, através de Paulo, exorta a igreja: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis em sacrifício vivo, santo, aleluia, que é agradável a Deus. Então tem a ver o nosso corpo, aleluia, o nosso testemunho, o nosso comportamento, irmãos queridos, aleluia, agora em santificação. Nesse próprio texto que nós lemos, aqui já entendemos o motivo. Se alguém tem dificuldade, tem dúvida acerca disso, então vamos acompanhar alguns pontos e, em nome de Jesus, depois nós oramos com a amada igreja. Uma vez, veja o que o apóstolo Pedro aqui diz: como filhos obedientes, não vos conformando. Repetindo até Paulo, nesse mesmo texto, do versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, Pedro aqui também usa o mesmo termo: não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas veja, como é santo aquele que vos chamou, diz o texto sagrado. Aleluia, louvado seja Deus. Santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu li esse versículo para o rapaz. Desde então essa palavra, ela fala ao meu coração fortemente. Eu li esse texto com aquele jovem, aleluia, propondo, mostrando para ele que o nosso Deus, o Deus da igreja, o Deus que nos tirou do pecado, não é um pai ausente. Ele não é daquele pai que apenas põe no mundo e deixa. Não, o nosso Deus é pai presente. É pai que quer se relacionar com seus filhos. Nós é que optamos por uma vida, às vezes, irmãos, vazia espiritualmente. Mas Deus está sempre pronto. Deus está sempre disposto, porque Ele é pai. Ele quer ter esse... E não é de hoje. Isso é desde lá, da fundação do mundo. Desde lá do Éden. Vocês lembram a história que ele todo dia vinha conversar com Adão? Às vezes eu me pego nesse assunto, eu digo assim: o que será que eles conversavam, né, irmão? O que será que eles conversam? O prazer de Deus. Ô Adão, como é que está? Tudo bem, Senhor. O que você fez aí hoje no jardim, Adão? Isso aqui é uma conjectura, né, irmão? Não está escrito, por favor. Mas eu penso: Senhor, eu cadastrei mais alguns nomes aqui dos animais que o Senhor me mandou, né? Então eu anotei aqui alguns nomes. Senhor, tudo é tão bonito, tudo é tão lindo. Vê se o Senhor se agrada desses nomes. Eu imagino que fosse. Aleluia. E todo dia, diz o texto sagrado, que os teólogos dizem que é o meio-dia. Diz que na viração do dia, os entendidos pregam que é o meio-dia. Meio-dia, Adão se sentava e ia palestrar com Deus. Então você percebe que não é uma coisa de agora, não é de hoje. Deus sempre quis
E mesmo depois do homem pecar, mesmo depois do homem cair, a palavra do Senhor diz que Ele não abandonou. Nós lemos isso, nós aprendemos isso. Deus sempre quis, meus amados irmãos, essa amistosidade, sempre quis esse diálogo. Aleluia, aleluia, aleluia. E como Ele é Pai presente, como nós podemos ter essa comunhão com Ele? Aleluia. Como nós podemos, meus amados irmãos, ter esse laço estreito com o Senhor? E eu sei que tem muitos crentes aqui que sabem bem do que eu estou falando. Tem irmãs e irmãos aqui que no seu afazer, no seu dia a dia, está ali, porque tem que estar, porque nós precisamos dar conta. Nós temos que trabalhar, né, irmão? Nós só nasceu bonito, rico não, né? Então tem que trabalhar. Eu me admiro, tem uns crentes que não gostam do pesado, não gostam de pôr a mão na massa. Você tem que entender que você só nasceu bonito, porque o resto você tem que correr atrás. Aleluia. Então você está lá nos seus afazeres, você está lá na sua viagem, irmão. Aleluia. A graça de Deus nos surpreende. A presença do Senhor, aleluia, nos surpreende. Aleluia. Você está no volante do carro, aleluia, Jesus. E você começa a chorar sentindo a graça dEle. Você começa a sentir a presença dEle ali no carro. Eu não estou contando história, meus queridos irmãos. Eu estou falando de uma realidade. Você está lá, irmã, lavando a louça, limpando a casa. Começa a cantarolar um hino. Começa a adorar o Senhor. Começa a orar. E de repente o Espírito de Deus te toma. O Senhor tem prazer nisso, meus irmãos. Como Deus tem prazer de falar conosco, irmãos. Como Deus tem prazer. E o que tem isso a ver, pastor, com santificação? Quanto mais santificação, mais proximidade. Quanto mais santificação, mais intimidade. Você não provou disso ainda? Começa a se santificar. Começa a se consagrar para Deus. Deixa de ser esse crente assim, sem experiência nenhuma, que vive empurrando as coisas com a barriga. Começa a entrar na presença do Senhor. Começa a dizer: Jesus, essa boca é tua, esses ouvidos são teus. Jesus, essa mente te pertence. Jesus, esse corpo é teu. Começa, crente. Você vai entrar noutra dimensão, irmão. Você vai entrar noutra dimensão. Você vai sair dessa situação tão frívola, tão indiferente, tão assim religiosa. Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo esse momento aqui em Curitiba, irmãos. Aleluia, que os irmãos vêm com o coração assim tão desejoso. Eu passei, antes de começar o culto, eu dei uma passeada aqui na igreja. Eu achei tão engraçado. As irmãs deixaram bolsa, pastor, deixaram inário, deixaram Bíblia, deixaram lenço. Só faltou deixar carteira em cima do banco. Vocês sabem para quê? Por quê? Para ninguém tomar o lugar. Tá elas ali, ó. Ela lá. Alguém vai dizer: mas isso é ruim? Não, as irmãs vêm com fome. Os irmãos vêm com desejo. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Porque é do querer de Deus. Se os irmãos têm desejo, muito mais tem Deus de falar conosco. Então esse Pai presente, meus amados. Quando nós vamos falar de santificação, irmão, é claro que a gente precisa cuidar. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque hoje nós vivemos esse tempo do vale tudo, é um extremo. Vale tudo, pode tudo, é a graça barata, já viu falar dela? Sem compromisso, sem que não haja renúncia, sem que as pessoas vivem como vivem e está tudo bem. Não, Jesus já me salvou e está resolvido. Não está não. E tem o outro lado, que é a gente não cair na esparrela da hipocrisia. Da hipocrisia. De querer passar para os irmãos aquilo que nem a gente vive. E tem uma turma por aí que gosta de ostentar. A santidade deles é assim um negócio de deixar a gente estupefato. É uma santidade. Você escuta eles e diz: meu Deus, estou desviado. A igreja toda está desviada. Meu Deus, está todo mundo desviado. De tanta santidade. Eles exalam uma santidade assim que é um negócio absurdo. Mentira. Conversa. Então nós precisamos fugir desse outro extremo. Longe de nós querer passar para vocês uma coisa que nós não vivemos. Que o pastor tem sempre dito aqui, ensinado. As nossas limitações, as nossas fraquezas. Mas tem, porque por posição, por, sei lá, às vezes até por um certo interesse, passar para a pessoa que é a quarta da Trindade. É a quarta pessoa da Trindade. Passar para os irmãos assim, que é uma santidade. Não, isso é hipocrisia, irmãos. É hipocrisia. Você pode estar se dizendo assim: pastor, mas eu sou tão débil, eu sou tão fraco. Eu também sou. Bem-vindo, colega. Nós também somos. Mas está aqui o santificador. Está aqui aquele que nos levanta. Aleluia. Que quer ter esta comunhão conosco. E isto vem, meus amados irmãos, por esse compromisso nosso. Esse compromisso que nós assumimos com Deus. Eu respondi por aquele jovem, eu falei: não é porque você agora aceitou Jesus, não é? Seu nome está escrito no livro da vida, que você não tem compromisso. Não, pelo contrário, é agora que nós estamos comprometidos com o reino. É agora que nós precisamos dar testemunho dessa graça. É agora que você precisa renunciar às coisas do mundo e de fato servir a Jesus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, aleluia, capítulo 4, que os irmãos conhecem de cor e salteado, mas como dissemos, aleluia, nós vamos falar um pouquinho. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, a primeira parte, que diz: porque esta é a vontade de Deus. Mais um motivo. Não é? Eu falei que o nosso Deus não é um pai ausente, que Ele quer se relacionar conosco, e isso deve-se pela via da santificação. E agora vem esta palavra clara, autoexplicativa, não precisa interpretação. O Senhor está dizendo: a vontade dEle é essa. O que? A vossa santificação. Isso aqui já bastaria. Não precisava ninguém mais questionar. Ninguém precisava perguntar por quê. Porque se é da vontade de Deus, se é do querer de Deus, pronto, vamos fazer. Aleluia. Vamos servir, vamos colocar o nosso corpo em santificação ao Senhor. Porque é do querer dele, não é pastor, não é igreja. Não é igreja. Não é imposição. Não é dogma. É Deus que está dizendo: santifica minha filha. Santifica meu filho. Vocês lembram lá no monte, quando o povo pediu para Moisés: Moisés, nós queremos ouvir Deus falar.
Só fala com você, só você, só você, só você, então nós queremos ouvir. Aí Moisés falou para vocês: arruma a vida, conserta, e amanhã vamos comigo para o monte. O povo rebelde, murmurador, carregado de toda sorte de impureza, foram lá para o monte com Moisés. Irmão, quando começou a trovejar, relâmpago, a Bíblia diz que o monte fumegava. Sabe o que é fumegar? Sai fumaça. A presença de Deus era tão tremenda, irmão, tão tremenda, que o povo começou a gritar: Moisés, Moisés, fala para Deus, para não falar com nós não, fala com você, depois você passa para nós. O nosso Deus é um Deus santo. Como alguém quer ouvi-lo sem se santificar? Precisa de santificação, irmão, de consagração, de abandono aos ímpetos da carne, aos desejos da carne, das práticas erradas desse mundo. Vocês sabem que a nossa natureza, ela já vem assim. A Bíblia diz que é de berço, que aliás, desde a nossa concepção, o homem já vai se desenvolvendo e já vai tomando a forma de um coração perverso, de um coração mau. Não é isso? Vocês já leram o salmista falando sobre isso? Em pecado me concebeu minha mãe. É assim, nós somos assim desde pequenos. E agora em Cristo, agora como novas criaturas, nós precisamos buscar a santificação. Mais um motivo para o crente se santificar, nesse mesmo capítulo 4, versículo 7. Veja: porque não nos chamou Deus para a imundícia. Olha, que coisa mais clara que isso? Não nos chamou Deus para a imundícia, mas para o quê? Então Deus não nos chamou para ser um crente meia boca, irmão, para dar testemunho só aqui na frente do pastor, na frente do dirigente. Deus nos chamou para onde nós estiver, lá na faculdade, lá no colégio, lá no trabalho, em casa, na vizinhança, no comércio, em viagens, em meio aos parentes. Irmão, o Senhor nos chamou para sermos santos, para vivermos uma vida de santificação. Aleluia! Esse é o prazer de Deus. E aliás, aqui eu acho linda essa expressão do apóstolo, que diz que Deus nos chamou. Mas tem crente que não é chamado para santificação, pastor? Não deveria. Não deveria. Essa turma que vai levando, né, as coisas de qualquer jeito, sem compromisso, sem responsabilidade, sem consagração. Eu lembro um dia o pastor convocou a igreja aqui para consagrar. Aí ele falou assim: irmão, nós vamos entregar à tarde, depois do culto à tarde nós entrega, e daí os irmãos voltam para casa o dia inteiro. Aí tem um rapaz que frequentava aqui a igreja, olhou para ele e falou assim: mas o dia inteiro? Crente, hein? Sem comer? Aí o pastor falou: o dia inteiro, irmão, o dia inteiro. É um dia só, irmão, um dia só. Oxe, e ninguém morre? Não, ninguém morre. Ninguém desmaia? Também não, ninguém desmaia. Mas ele tomou um susto, e crente, tomou um susto quando disse que a consagração ia ser até às 5 horas da tarde. Eu nunca mais me esqueço daquele rapaz. Eu digo, que engraçado, não é, irmão? As pessoas tomam isso por pavor, como sendo algo inatingível, como sendo assim uma coisa, uma miragem, um pensamento, uma utopia. Não, irmão, é perfeitamente concebível, é perfeitamente alcançável. Deus quer isso. E se você dispuser e disser: Senhor, eis-me aqui, pronto, a obra de Deus vai ser completa na nossa vida. Consagra, santifica, abandona as coisinhas. Lembra que Salomão fala das raposinhas? Das raposinhas? Às vezes não é coisa grande não, irmão. Não é coisa grande que vai nos
mover da fé, nos tirar da presença. São coisas corriqueiras, coisas pequenas, coisas que você olha e diz: isso aí não dá nada, isso aí não vai influenciar em nada. Aquilo que vai minando as nossas forças, as nossas... Quem está entendendo diz amém. Então vai abandonando, vai abandonando. O que não traz edificação, vai abandonando. Não traz crescimento, vai abandonando. Não fez você sentir bem, porque Deus toca. Quem é que Deus toca quando você vê ou ouve alguma coisa? Deus toca. Dá aquele mal-estar no crente. Sabe o que é isso? O Senhor dizendo: isso não é para você não, filha. Isso não é para você não, meu filho. Eu quero continuar conversando com você. Mas tem crente, irmãos, que parece que está assim com a consciência morta. Se deixa envolver e essas coisinhas miúdas, de repente faz ele até desviar-se da presença de Deus. Mas quem quer buscar uma vida de mais santificação? Eu estou propondo para os irmãos lá em Bauru, e até agora nós vamos ter uma reunião geral de membros e obreiros. Eu quero propor isso para eles. Aleluia. Um ano 2024, um ano de santificação. Um ano em que os nossos olhos vão ser consagrados. Salmo 101. Não vou pôr coisa má diante dos meus olhos. Não vou estar ouvindo aquilo que não agrada a Deus. Vou selecionar. O salmista lá estava bravo. Vou selecionar. Aqui em casa não entra quem vier aqui para falar mal dos outros. Quem vier aqui para murmurar, para blasfemar, aqui em casa não entra. Não vou suportar esse tipo de gente. Eu vou me santificar. Aleluia. Eu gosto dessa escritura, irmãos de Hebreus. Agora, isso aqui é forte. Já estou voltando para o nosso pastor. Hebreus no capítulo 12. Aleluia. Versículo 14. Só o 14, irmão. Todo o contexto é muito importante, muito bonito, mas vamos especificamente ao 14, que diz: segui a paz com... E o que? De novo está ela aqui, ó. Agora, isso aqui, Paulo estabeleceu uma regra aqui, irmão, sem exceção. Sem exceção. E eu vou explicar por quê. Quando ele diz sem a qual... A minha Bíblia diz ninguém. Quem é dos irmãos que diz ninguém? Aqui ele estabeleceu uma regra absoluta. É ninguém. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, mas que isso? Eu tenho amigos aqui na igreja. E daí? Ah, mas meus pais são da igreja. E daí? Mas eu já recebi muitas bênçãos aqui, até revelado e curado fui. E daí? Mas, gente, eu frequento aqui desde que Getúlio Vargas assumiu o primeiro governo, 1930. E daí? Ninguém verá o Senhor. O apóstolo, e eu creio que foi Paulo quem escreveu, Hebreus, né, irmão? Como alguns pastores também acreditam, embora não haja consenso a respeito. Mas, quando ele diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele está simplesmente nos colocando todos debaixo de uma mesma situação. Ou seja, santifica, crente. Santifica, jovens. Santifica, irmãs. Santifica, anciãos. Santifica. Santifica para Deus operar maravilha. Santifica para esse lugar tremer. Santifica para você ouvir a voz do Senhor. Santifica para Ele manifestar a sua glória. Santificação. Com tudo a ver com a salvação. Aqui não tem essa história de vamos desvincular.
Não, santidade, santidade, salvação, salvação. Santificação uma coisa, salvação outra. Aqui o texto simplesmente mostra que é a mesma coisa. Que sem santificação ninguém vai ver a Deus. É por isso que nós precisamos ardentemente, como diz o Gabriel, desesperadamente buscar a presença de Deus, buscar ser mais crente, parar com esse negócio, irmão. Sai aqui no pátio da igreja, entra no carro, já sai brigando com a mulher. Que santificação é essa? Chega em casa, eu estou sabendo de crente que está dormindo separado. Que santificação é essa? Marido na sala e a mulher no quarto. O que tem que fazer, pastor? Tem que reconciliar, tem que pedir perdão, tem que abraçar. Senão nem oração Deus responde. Vocês já leram isso? O apóstolo Pedro fala isso. Nem oração Deus responde. Marido truculento, briguento, xaropão, encrenqueiro, ameaçador. Como que Deus vai falar? Como é que Deus vai manifestar? Por isso, a murmuração. Sai do culto, não senti nada. Não gostei. Achando defeito em todo mundo. Mas vai continuar assim. Se não houver propósito de santificação, não tem jeito, irmão. Aleluia. É coisa gloriosa, irmãos. Isso enche a nossa alma. Louvado seja Deus. Mas eu quero ler Romanos capítulo 6, versículo 22. São alguns motivos que nos leva a entender, aleluia, a necessidade da santificação. Louvado seja Deus. Capítulo 6 de Romanos, só 2 versículos, o 19 e o 22. 19 e o 22. Eu estou sentindo uma coisa tão boa aqui, irmão. Na verdade, eu digo para vocês, queridos, que eu queria que Jesus voltasse hoje. Como eu gostaria que Jesus voltasse hoje. Aleluia. Como é que é? Capítulo 6, é isso mesmo? Versículo 19. Diz assim: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois assim que, como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para maldade, assim apresentai agora, falando para os crentes, falando para os convertidos, falando para os salvos. Está vendo como é compromisso do crente a santificação? Então, apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para o quê? Santificação. Aí no versículo de número 22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para o quê, irmão? Meu Deus, está aqui de novo. E por fim, a vida é tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Aleluia, louvado seja Deus. É assim, irmãos, poderíamos dizer, a prova, né? É o sinal que temos do verdadeiro salvo. É uma vida consagrada, é uma vida de santificação, é uma vida de abandono às coisas do mundo, às vaidades deste mundo, ao pecado que, diz a palavra, tão de perto nos rodeia. A santificação, meus amados, quando você vai para a presença de Deus e começa a orar, começa a buscar, começa a pedir, olhos consagrados, boca santa, mente, aleluia, a mente de Cristo, que Paulo diz que nós devemos ter. Quando você começa a pedir isso, a viver isso, louvado seja Deus, vai se revelando a sua nova identidade. Vai se revelando a identidade celestial. Se agora não é mais desse mundo,
Agora você não pertence mais a este mundo. Você é diferente. Você continua sendo, você continua nesse corpo, continua nessa matéria, continua. Mas você vive uma dimensão diferente. Porque essa vida de santificação te leva para junto de Deus. Observe na igreja, meus amados, observe na igreja. Crente que se santifica, como eles vencem a luta mais fácil. Todo crente que é consagrado, que busca a Deus, que está ali, né? Eu repito, irmão, por favor, sem hipocrisia. Não é para mostrar para o pastor que eu jejuo, não é para mostrar para os irmãos que a gente ora, que a gente é crente mais que os outros. Não é isso. Mas o crente, ele tem aquele compromisso com Deus. E ele diz não para as coisas do mundo, ele diz não para o pecado. Observa eles. Vê se eles não são muito mais prósperos espiritualmente. Vê se eles não estão numa esfera. Você olha assim e diz: meu Deus, parece que o irmão, ele vive noutra. E vive mesmo noutra dimensão. Porque ele decidiu, ele escolheu se santificar para Deus. E a igreja de Cristo precisa disso, meus amados. Aleluia! Não é simplesmente momentos. Eu fui lá e Deus abençoou tanto, eu senti coisa boa. Você precisa continuar sentindo. Precisa continuar recebendo. Deus vai testificando conosco, irmão. Tem um hino que nós cantamos, é o hino do Patinho Gigante. Nesse mundo sou um cidadão, sujeito às lutas e às tentações, sujeito a ordens de homens carnais, sujeito a passar por duras provações, vivendo em meio de homens corruptos. Nem sempre a vida é doce como mel, mas graças a Deus que já fui inscrito, terei um futuro próspero e bonito. Já fui nomeado cidadão do céu, cidadão do céu. Agora eu sou, eu já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador. Aleluia! Cidadão do céu. Eu sempre serei, eu já fui remido no sangue de Cristo, meu Rei. No mundo a vida é curta demais, vivemos problemas, temos que vencer. Chegará o dia por nós esperar, todo vencedor. Seu troféu, sou caluniado e muito perseguido. Estou no combate e não fui vencido, pois agora sou, aleluia, cidadão do céu. Salvador, cidadão do céu, eu sempre serei, eu já fui remido no sangue de Cristo, meu Rei, cidadão do céu, agora eu sou. Salvador, aleluia, cidadão do céu, eu sempre serei, eu já fui remido no sangue vertido de Cristo, meu Rei. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, para eu voltar para o pastor, já devolvo para ele.
Aleluia, aleluia. Alguém pode pensar, pastor, mas isso parece até assim uma... Que mensagem é essa? Que coisa? Como que eu faço? Abra o teu coração nessa noite. Diga para o Senhor, eu quero me santificar. Eu quero me santificar. 16 e 17 de 1 Coríntios capítulo 3. Diz: não sabeis vós que sois o que, irmão? Templo de Deus. E que o que? O Espírito de Deus habita em vós. Aí, como complemento aqui o 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é o quê? Vive em santificação. Eu acho importante a escritura de Pedro, voltando à nossa base para encerrar, porque lá o texto não diz que é para ser santo como Deus é santo, ou igual a Deus. Uma santidade que é um atributo absolutamente divino, dele, tão somente dele. Ninguém consegue ser santo como o Senhor. Ninguém, nenhum de nós. Né? Conseguimos aqui nesta vida atingir a santidade num grau como o do nosso Deus. Mas lá está dizendo por que o vosso Deus é santo. Não ser santo como Ele é santo, ou atingir o seu nível de santidade, porque isso aí seria uma loucura. O próprio João escrevendo disse assim: se alguém diz que não peca, já pecou, né? Então essa santidade absurda não existe, aleluia. Mas existe um povo que se santifica. Um povo que mesmo cometendo as suas fraquezas, mesmo nós deslizando muitas vezes no falar, no agir, no proceder, mas nós estamos ali dizendo: Senhor, Senhor, me ajuda a santificar. Me ajuda a me santificar. E quem crê que Deus pode tornar esse 2024 um ano de santificação para o seu povo? Irmãos, que quando em janeiro do ano que vem, quando nós estiver aqui de novo, que nós nos sentar... Irmão, pelo ambiente que eu estou vendo, a igreja está se direcionando para lá. Nós vamos ter culto aqui, que não vamos ter nem como usar isso aqui, ó. A igreja vai começar a se santificar, irmão. Que os nossos ajuntamentos aqui, que as nossas reuniões aqui, que os nossos congressos aqui, que as convenções da igreja aqui vão ser tomadas de uma forma gloriosa pelo Espírito Santo. Eu vou ver este dia. Nós vamos ver este dia.